Pessoal, então, está gravando. Boa noite a todos, né? Muito obrigado pela presença de vocês, ao professor Esquina, que saiu daquele paraíso perdido lá, né? E veio para a cidade só para estar presente aqui com a gente, né? Então, agradeço demais aí o esforço de todo mundo, né? De vocês, né? Dos professores também da instituição para tentar disponibilizar o melhor sistema, o melhor material aí para a gente, né? Bom, pessoal, então como a gente estava conversando, a gente precisa iniciar fazendo uma revisão, né? E até como forma de testar o Teams, né? Para que todo mundo tenha acesso, todo mundo aprenda a usar. Mas antes de entrar na matéria propriamente dita, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a nossa avaliação, já que semana que vem, né? Então, está bem em cima aí, né? Então, vamos falar um pouquinho da parte administrativa, da avaliação, para que todo mundo esteja informado aí. Pessoal, vocês têm algum microfone que está dando eco? Se puder abaixar ou desligar o microfone, né, que ele fica reverberando aqui e aí atrapalha todo mundo. Bom, pessoal, vocês estão conseguindo ver o site da Unijares? Sim, estamos vendo. Então, beleza. Então, vamos entrar lá no Moodle, né? Vou abrir o meu Moodle aqui para mostrar para vocês a avaliação. Então, direito empresarial, é esse aqui. Pessoal, lá no... Está aberto, né? O microfone do Esquina está aberto. Está dando eco. Será que eu consigo fechar daqui? Agora ele fechou, agora melhorou. Beleza. Então, vamos continuar. Pessoal, lá no Moodle, ó, vocês estão vendo que já tem temas postados, só que ainda estão ocultos, né? Que a gente vai continuar, né? Mas, por enquanto, o que interessa para a gente é a nossa prova bimestral, né? Que vai se dar aí no dia 14/5, quinta-feira que vem, né? Bom, pessoal, todo mundo está vendo o Moodle aí, o tópico da nossa prova bimestral? Sim. Sim? Bom, pessoal, olha só, a prova vai valer 5 pontos, né? E além desses 5 pontos, a gente tem o trabalho bimestral valendo 3 pontos e trabalhos do Moodle para prestigiar o Moodle aí valendo 2 pontos, de forma a totalizar 10 pontos. Então, 5 pontos da prova bimestral, 3 pontos do trabalho bimestral e 2 pontos do Moodle. Olha só, a prova é uma prova curtinha, são 5 ou 6 testes, né? Nada mais que isso. Então, coisa aí de 15, 20 minutinhos dá para cumprir a prova tranquilamente. Contudo, como os horários agora estão bem diferentes, né, do que era anteriormente, houveram alguns pedidos de alunos e a gente fez uma reunião e acatou. E, por isso, apesar de ser uma prova curta e rápida, ela vai ficar disponível pelo período de 24 horas. Então, no dia 14/5, à meia-noite, a prova vai abrir no sistema e ela vai permanecer aberta até as 23h59. De modo que vocês têm aí 24 horas para resolver 5 questõezinhas, 6 questõezinhas. Então, dá tranquilo, né? Não tem muita coisa. E se eventualmente alguém tiver uma intercorrência de internet, não funcionou no período da manhã, pode fazer à tarde, pode fazer à noite, pode fazer de madrugada. Então, eu acredito que dê para fazer de forma tranquila. Bom, pessoal, onde que vai ficar disponível essa prova? No próprio Moodle, né? A prova vai ser feita no Moodle, a prova não vai ser feita no Teams, né? E nesse link que está selecionado em azulzinho, né? Então, no dia da prova, dia 14/5, à meia-noite, por favor, cliquem aqui no prova bimestral e ela vai abrir o questionário para vocês da forma, né, ou da forma dos outros questionários que a gente postou no Moodle. Claro que não dá para ver agora, porque ele está indisponível, né? Está dizendo que o questionário não estará disponível antes de quinta-feira, dia 14 de maio, à meia-noite, mas a partir dessa data aí, clicando aqui, vocês já vão poder visualizar o questionário e responder esse questionário, né? Pessoal, importante,
apesar do questionário ficar aberto por 24 horas, vocês têm, na verdade, 2 tentativas para responder. Então, pode responder uma vez e depois, se quiser fazer uma revisão, estudar um pouquinho mais, pesquisar um pouquinho mais, pode responder uma segunda vez. Mas, respondendo a segunda vez, o questionário fecha. Ainda que falte algumas horas para ele terminar, né, terminar o período de questionário, respondeu pela segunda vez, o questionário fecha e aí não é possível mais respondê-lo, não é possível mais alterar as questões, né? Uma observação, pessoal, como é prova, o feedback, o gabarito, ele só vai ficar disponível depois que o questionário fechar. Então, só no dia seguinte, a prova do dia 14, o gabarito, o feedback só vai ficar disponível no dia 15. Antes, vocês vão ter respondido o questionário, ele vai travar, mas vocês não vão ter acesso ainda ao gabarito. Mas no dia 15, o gabarito já vai estar liberado no sistema, inclusive o número de acerto de vocês, quais questões vocês acertaram e quais questões vocês erraram, né? Todo o gabarito vai estar disponível no dia 15, né? E aí eu vou pegar a nota dessa prova, somar com a nota do trabalho bimestral, somar com 2 pontos das atividades do Moodle e lançar no sistema usual, aquele sistema que a gente já vinha usando o ano passado, onde tem as notas e as faltas e as presenças, né? Aquele sistema do professor. Então, a nota final não vai sair no Moodle, não vai sair no Teams, a nota final ela vai sair no sistema padrão da Unijales, como prova bimestral normal aí. E eu acredito, se tudo der certo mesmo, já no dia 15 eu lanço todas essas notas no sistema para vocês. E aí, na outra semana, né, na semana seguinte à nossa prova, a gente abre de novo o Teams aqui e faz uma revisão de prova, de nota, ou se eu tiver errado alguma coisa, né, se eu tiver errado algum gabarito, se vocês entenderem que tem 2 questões, 2 alternativas corretas, ou se tem uma questão a ser anulada, enfim. Na próxima semana a gente abre o Teams de novo e faz uma revisão geral da prova, da nota e qualquer erro que tiver, a gente já corrige aí. Pessoal, olha só, se vocês tiverem alguma dúvida na elaboração da prova, eu vou pedir para vocês postarem essas dúvidas no fórum que está disponível no próprio Moodle. Então, lá no tópico prova bimestral, o primeiro link que aparece, que está selecionado aí em azulzinho, é o fórum de dúvidas sobre a prova bimestral. Então, tendo alguma dúvida sobre essa prova, por favor, postem aqui, né? Tem um período de 24 horas para responder, então eu vou tentar responder o mais rápido possível dentro do dia da realização da prova, eventuais dúvidas que vierem a surgir. Eu tinha inicialmente pensado em pedir para os alunos me ligarem. Contudo, isso eu acho que acaba podendo gerar desconfiança que eventualmente eu tenha dado a resposta, ou tenha facilitado para alguém, e o objetivo, né, não é esse. Então, eu preferia que fosse por escrito aqui no fórum, por alguns motivos. Primeiro, porque pelo fórum tem lisura, porque todo mundo pode ver, né? Então, ninguém vai ver que eu estou privilegiando um em detrimento do outro. E segundo, que estando no fórum, fica disponível para todos. Então, se a dúvida é de a mesma dúvida é de né, perguntado, ela vai ser sanada para todos aí que tiverem a mesma dúvida. Por isso, a ideia é usar esse primeiro fórum de dúvidas sobre a prova. E depois que vocês tiverem finalizado a prova, se vocês quiserem adiantar, lá no finalzinho existe um fórum de revisão da prova bimestral. Fórum de revisão da prova bimestral, que é o que está em azulzinho agora selecionado. Esse fórum de revisão é caso vocês queiram impugnar alguma questão ou alguma alternativa, né? Então, se tiver alguma questão que vocês não concordam, ou com a resposta, ou com o enunciado, enfim, quiserem impugnar, revisar, recorrer da questão, por favor, postem nesse segundo fórum aqui, Fórum de Revisão de Prova Bimestral. Eu vou analisar, né, e caso entenda que é pertinente, a gente vai sim fazer as correções necessárias, né? Então fica esse fórum aí para postagem.
Agora, esse segundo fórum, que é o fórum de revisão, ele só vai ficar disponível mesmo para postagem ao término da prova bimestral. Então, quando fechar o sistema de avaliação, é que esse fórum de revisão da prova bimestral ele vai ficar aberto. Aí vocês vão conseguir postar. Por quê? Para evitar que alguém faça a prova, né, e poste aqui a resposta, ou discuta a questão, dando acesso a quem ainda não fez a prova. Pessoal, e na verdade, né, a gente sabe que existem meios de comunicação mil. Então, se alguém quer conversar com o outro na hora de fazer a prova, usa o WhatsApp, né? Não precisa usar o fórum aqui, não precisa documentar, né? A prova é com consulta ao material de aula, aos livros, à internet e também, claro, aos universitários, né? A gente sabe que isso vai acontecer. E fiquem à vontade, a ideia é que vocês estudem. Mas evitem, claro, postar a resposta aqui ou postar a dúvida enquanto a prova não tiver finalizada. Pessoal, beleza? Pode ser assim? Um dia inteiro de prova? Dá para fazer? Pode ser? Deixa eu abrir o chatzinho aqui. Eu espero que dê. Dá sim. Pode. Pega leve, hein, professor? Não, fica tranquilo. A prova não é difícil, não. Nada que o ministro Marco Aurélio, o ministro Celso de Mello, né, o Dias Toffoli, nada que eles não consigam fazer, não. Tranquilo a prova. Meu Deus! Exato. Eu acho que tem coisa que eles... A gente até imagina como vai ser. Não, é tranquilo, não é nada muito pesado. Pessoal, vamos aproveitar então as dúvidas e a brincadeira e a gente já fala um pouquinho da matéria de prova. Olha só, a matéria de prova ela está discriminada no próprio tópico aqui de prova bimestral, selecionado em azulzinho. E se vocês derem uma olhada, vocês vão perceber que é a matéria de todo o bimestre, né? Abarcando aquela parte inicial que a gente teve aula presencial e também aquela parte que foi através do Moodle, né? Então, abarca toda a matéria que a gente teve até agora, tanto a presencial como o Moodle. Por quê? Porque não faria sentido também a gente postar esse material, vocês estudarem todo esse período, né? A instituição, baseada em decretos, aí, em resoluções dos órgãos públicos, validar todo esse período de aula, né, e essa carga horária, e isso não ser cobrado em prova, né? Então, por isso que, até uma homenagem ao esforço de vocês, ao estudo de vocês, a nossa prova vai abarcar toda a matéria, tanto a presencial quanto a parte do Moodle. Por isso que é tão importante a nossa aula de hoje, para a gente fazer uma revisão geral, um apanhado geral de toda essa matéria, principalmente a matéria do Moodle, né? Agora, é complicado que a gente, em 4 aulas, consiga fazer uma revisão tão grande assim, né? De tanta matéria assim. Mas vamos tentar cobrir tudo aí, né? Então, pessoal, olha lá, a matéria é origem histórica, né? E diferença do direito empresarial do direito civil. Essa diferença vocês vão verificar nas características do direito empresarial e no direito civil. Nós tivemos aula presencial sobre essa matéria, né? E eu coloquei esses princípios dos 2 ramos do direito privado em uma tabela na lousa. Então, se vocês pegarem o material de caderno, né, o caderno de vocês, vai ter uma tabelinha com as características próprias do direito civil e as características próprias do direito empresarial. Essas características são importantes porque elas que diferenciam os 2 ramos do direito. Então, deem uma estudadinha nessa tabela. Pessoal, Oi? Estou com a tabela aberta aqui. Ó. Aí, essa tabela é importante, que tem os princípios, né? A gente brincou, né, que vem de cima para baixo, outro de baixo para cima, né? Um é gratuito, outro é oneroso. Então, essas características aí são bastante importantes. Pessoal, depois, estudar a evolução histórica e normativa do direito empresarial. Relembrando aí que o Código Comercial de 1850, ele trabalhava uma antiga teoria chamada Teoria dos Atos de Comércio, né? E essa teoria, ela não foi mais suficiente para regrar a sociedade atual, pós-revolução industrial, pós-revolução digital, e, portanto, foi necessário a adoção de uma nova teoria para
conceituar o direito empresarial, né? E essa nova teoria foi adotada no Brasil com o Código Civil de 2002, chamada Teoria da Empresa. Só que tem um detalhe importante, pessoal. Olha só, o Código Civil de 2002, ele veio substituindo o Código Comercial de 1850. Só que essa substituição foi uma substituição parcial, termo técnico, foi uma revogação parcial. Porque uma parte do Código Comercial de 1850, que fala sobre o direito marítimo, ainda está em vigor, né? Até hoje, pelo menos uma parte do Código Comercial de 1850 ainda está em vigor, né? É importante essa sucessão normativa, essa evolução normativa. Pessoal, depois, estudem o conceito de empresário, né, que está previsto no artigo 966, caput e parágrafo único. Lembrando que o caput traz o conceito positivo, que é o que é empresário. E o parágrafo único, ele traz o conceito negativo, o que não é empresário. E, resumindo bastante, a gente viu que as atividades intelectuais, principalmente de profissionais liberais, exercidas da forma que forem, ou pessoa física, ou pessoa jurídica, ou movimentando a quantia de dinheiro que for, ainda que grandes quantias, as atividades intelectuais, os profissionais liberais, eles não são considerados empresários e, portanto, eles não são regidos pelo direito empresarial, eles são regidos pelo direito civil, né? Isso é importante. Observem que as atividades intelectuais, que os profissionais liberais não são empresários, não são regidos pelo direito empresarial, eles são regidos pelo direito civil. Bom, pessoal, e depois, ainda presencialmente, a gente entrou nas obrigações do empresário, né? A burocracia do empresário. E a gente estudou as 3 obrigações do empresário, que são registro dos atos constitutivos na junta comercial, depois a escrituração dos livros empresariais, né, e sua autenticação também na junta comercial, e terceiro, a emissão de balanços anuais, balanço patrimonial, né, que é a quantia de bens que o empresário tem, e o balanço econômico, o balanço financeiro, que é a movimentação de dinheiro, né? O que entra de dinheiro para o empresário, o que sai de dinheiro para o empresário, no período de 1 ano, de pelo menos 1 ano, né? Os balanços anuais. Bom, pessoal, depois a matéria foi para o Moodle, né? E aí nós tivemos a matéria estabelecimento comercial e estabelecimento empresarial, que é uma matéria muito importante, né? Dentro dessa matéria, estabelecimento empresarial, a gente estudou o conceito, e no conceito de estabelecimento, é importante vocês notarem que o termo que a lei usa é complexo de bens. O estabelecimento é o complexo de bens, não é conjunto. Se falar conjunto, está errado, é complexo. Por quê? Porque conjunto dá a impressão até de reunião de bens, mas um agrupamento de bens, na verdade, sem organização. E quando a gente usa o termo complexo, complexo traz também a ideia de agrupamento de bens, porém de uma forma organizada, né? De uma forma organizada. E esse é o conceito de estabelecimento. O estabelecimento empresarial, ele não é um amontoado de bens. Ele tem bens, mas esses bens, eles estão organizados. E organizados de que forma? Da melhor forma possível para fins de exercício da atividade empresarial. E aí é claro que cada atividade empresarial, ela vai exigir uma organização diferente, mas toda e qualquer atividade empresarial, ela exige uma organização, né? Adiantando um pouquinho na nossa revisão. Vamos pensar. Oi? Desculpa interromper, é que a Elisa mandou no grupo lá da sala que ela tá com dificuldade para entrar. Mas ela não consegue entrar pelo Teams? Ela pede para ela logar no Teams.
Vou falar, então. Um momento. Pede para ela logar no Teams e entrar através de equipes, né? Ela loga com o login dela no Unijales, vai abrir as várias equipes, que são as várias disciplinas que ela tem. Aí ela clica na matéria de Direito Empresarial, que é na equipe, né, Direito Empresarial, e já vai aparecer lá uma barra azul para ela clicar e ela entra na reunião, né? Mas ela tem que estar logada. Ela conseguiu entrar nas outras disciplinas? Sim, ela conseguiu e ela acabou de entrar na sua aula agora. Então tá bom, Isa, seja bem-vinda. Nós estamos falando do conteúdo da nossa prova aí, né? Então vamos voltar. Pessoal, adiantando um pouquinho essa ideia de estabelecimento empresarial. Para diferenciar, né, o exemplo que eu dou é a gente pegar o estoque, né, e a loja propriamente dita. Então é uma loja, essa loja tem a parte comercial, que é a loja propriamente dita, e ela tem um estoque. Se nós, consumidores, fôssemos nessa loja comprar produto e a gente entrasse pelo estoque, na verdade a gente ia ver tudo meio bagunçado, tudo dentro de caixa, né? Sem estar dividido, sem estar organizado, e com isso ficaria muito difícil a gente conseguir localizar os produtos que a gente quer comprar. Ao passo que se a gente entra na loja, a loja ela tem tudo organizado, ou em gôndolas, ou em cabides, a depender do tipo de atividade. E aí fica mais fácil a gente conseguir localizar os produtos que a gente quer, né, e pegar os produtos que a gente quer. Pessoal, não é à toa que o supermercado ele tem setores alimentícios, setores de limpeza. Não é à toa que o supermercado ele tem um açougue, a padaria ao fundo. Porque se a gente vai nesse supermercado e a gente precisa de pãozinho, a gente precisa de produtos do açougue, só para comprar esses produtos, estando esses produtos ao final, a gente é obrigado a percorrer todo o supermercado. E aí, ao passar no meio daquelas gôndolas, a gente verifica que existe algum produto que a gente precisava, mas a gente não tinha lembrado até ver aquele determinado produto. E aí, quem foi comprar pãozinho acaba saindo com um pãozinho e mais um monte de coisa aí. Então, não basta você ter bens ou os produtos, você precisa organizar esses produtos para, sim, facilitar a sua atividade comercial, né? Principalmente lojistas aí. Então, o estabelecimento, ele trabalha não com um conjunto de bens. São bens reunidos? São, mas são bens reunidos e organizados. Por isso que o termo técnico é complexo de bens. O estabelecimento é o complexo de bens. Pessoal, depois a gente vai comentar um pouquinho sobre quais bens que compõem o conceito de estabelecimento. E já adiantando, são todos, né? Bens imóveis, bens móveis que guarnecem esse estabelecimento, né? E também até bens imateriais, como é o título de estabelecimento, que é o nome que vai na fachada, também conhecido como nome fantasia, né? Nome fantasia. Também é bem imaterial o ponto comercial, né? E a gente vai estudar um pouquinho sobre o ponto comercial também. Lembrando que o ponto comercial tem uma das ações, um dos processos judiciais mais importantes dentro do direito empresarial, que é a conhecida ação renovatória, né? Professor Esquina, ele está num dia de ação renovatória, está renovando os votos de casamento dele, né, e da esposa. Quem não tinha chegado no começo da aula, hoje é aniversário de casamento do professor Esquina, né, mas não é bem essa renovação que a gente vai falar, né? A renovação do direito empresarial é a renovação de um contrato de locação, né? O empresário, ele não é dono do imóvel onde está o estabelecimento empresarial dele, e o proprietário desse imóvel pede o imóvel de volta, né? O que o empresário poderá fazer, né? Quem poderá nos defender? Nesse caso, é a conhecida ação renovatória. Pessoal, e é uma ação extremamente complexa, cheia de requisitos, né? Por isso que a gente tem que fazer um estudo bem especial, com bastante atenção na ação renovatória. Pessoal, e o último ponto da nossa prova é o nome empresarial. Nome empresarial.
né, que é a forma técnica, a forma documental, a forma burocrática, jurídica, em que as empresas são conhecidas, em que as empresas são denominadas. Então, se a gente faz um contrato com uma determinada empresa, o nome que vai constar nesse contrato, claro, representando a empresa, é o nome empresarial, que não necessariamente, e na verdade, na grande maioria dos casos, nem tem nada a ver, não é o nome que está na fachada. O nome empresarial, o nome documental, em regra, normalmente é diferente do nome que está na fachada, né? O exemplo que eu dou é de uma loja extremamente conhecida, né? E aproveitando aí que está frio, né, vamos lembrar a propaganda dessa loja, né? Quem bate, né, é o frio, né? Mas eu não deixo você entrar, né? Os mais antigos aí, quem que lembra quem que é essa loja? A Casas Pernambucanas. Né? As casas pernambucanas. Errou! Se a gente olha a fachada das casas pernambucanas, está escrito Casas Pernambucanas. Mas se a gente vai lá na loja, compra determinado bem, faz um crediário, enfim, e pega uma nota fiscal, pode até ter o símbolo da Casas Pernambucanas, mas tecnicamente, e vai estar escrito lá, Arthur Ludgrin Tecidos S.A., que é o nome empresarial, né? Casas Pernambucanas é um nome de fachada, é um título de estabelecimento, é um nome fantasia. O nome real, o nome jurídico, o nome formal é Arthur Ludgrin Tecidos S.A., né? E é isso que acontece, na verdade, na grande maioria das empresas, né? Elas colocam o nome na fachada para fins mercadológicos, para ser bonitinho, para chamar o consumidor. E elas têm um nome técnico, formal, documental aí. Por quê, pessoal? Porque esse nome empresarial, ainda que exista a possibilidade de escolha pelos sócios, os sócios não são livres para eles escolherem o nome empresarial que eles quiserem. Existem várias regras técnicas que têm que ser seguidas para fins de estabelecer um nome empresarial. E ao seguir essas regras técnicas, pode ser que não dê um nome bonito. E se o nome for, ainda que formal, não é um nome bonito, não serve para marketing, não serve para fins mercadológicos. E por isso que se permite se ter um nome empresarial técnico e se escolher um nome de estabelecimento, um título de estabelecimento, de fachada, um nome fantasia, visando aí ter uma pegada comercial, uma pegada mercadológica. E aí a gente vai estudar esses nomes empresariais. Pessoal, aqui no final, ainda que tenha sido postado no Moodle, eu não coloquei para fins dessa prova a matéria propriedade industrial, né? Por quê? Porque eu achei que seria muita matéria para estudar, né? Então eu optei em não colocar a matéria propriedade industrial. Mas essa matéria propriedade industrial foi postada no Moodle já, né? Então, se vocês puderem dar uma olhada também, ela faz parte do nosso conteúdo programático. Eu só não vou cobrar na prova porque senão ficaria muita coisa. Mas nada impede que a gente cobre essa matéria na prova seguinte, na prova semestral aí, né? A propriedade industrial. Oi, alguém ia falar alguma coisa? Não, é o especiato, é que essa era a matéria que eu tinha mais domínio. Ah, é? Foi a última matéria que eu vi recentemente. As aulas que eu assisti recentemente, aliás, eu gostei dessas aulas. Oh, que bom, que bom. É uma matéria difícil, né? E para a gente aqui no interior, de aplicação prática bem restrita. Mas é uma matéria muito importante, socialmente importante, né? Se a gente considerar, por exemplo, a licença compulsória, né? Que é aquela possibilidade de licenciar marcas, patentes, né? Para fins de uma necessidade social e algum ganho social. Por exemplo, no nosso momento atual, se alguma empresa, algum laboratório de farmácia descobrir algum medicamento efetivo contra o novo coronavírus, a Covid-19, ela pode patentear
Porém, muito provavelmente os governos vão dar uma licença compulsória para permitir que outros laboratórios fabriquem aquela droga para que, primeiro, seja fabricada em grande quantidade, né, e possa ser distribuída para toda a população, possa chegar de fato a toda a população. E segundo, porque se produzido em grande quantidade, provavelmente o custo de produção em escala é menor e consequentemente, em tese, o preço de venda também é menor. Então, garantir isso aí. O exemplo disso nas aulas, professor, foi o coquetel contra a AIDS. Foi o AZT, né? AZT. A gente tem dois exemplos bons dessa matéria aí, né? O primeiro, que é da licença compulsória, que você comentou, né? O AZT. O segundo, os genéricos também, de certa forma, é uma licença compulsória, né? Pessoal, a licença compulsória é conhecida no dia a dia como quebra de patente, né? Só que quebra de patente é o termo vulgar, né? O nome técnico é licença compulsória aí, né? Então, vamos usar o nome técnico, a licença compulsória. E o outro exemplo que é muito bom é do Viagra, né? O Viagra também não chegou a dar uma licença compulsória para ele. Porém, em razão do decurso do prazo máximo da patente, o princípio ativo do Viagra, ele acabou caindo em domínio público. E a fabricante original dele, que era o laboratório Pfizer, ela não teve, não sei se não teve interesse, não teve tempo, mas ela não renovou mais essa licença. E aí os outros laboratórios começaram a produzir os medicamentos com o mesmo princípio ativo, né? Acho que Cialis, né? E outros medicamentos usando o princípio ativo. Não foi uma licença compulsória, foi um fim da patente, né? Deixou levar o tempo sem efetivar a renovação dessa patente, né? Dessa propriedade industrial. Então, isso é... A esquina apareceu na tela. A gente está falando, daqui a pouco o Gui entra para ter mais informações sobre isso, né? Era 1h da tarde, eu estava lá no escritório, o Gui já ligou o computador dele para as válvulas irem esquentando para 19 horas ele poder entrar aqui e dar a manifestação dele sobre o Viagra, sobre o Cialis, né? Sobre esses fatos aí. Daqui a pouco ele deve estar aqui e ele vai ter exemplos reais sobre isso, né? Diminuiu demais o custo aí. Né? Bom, e hoje, né, isso aí, a ordem do dia, se alguém conseguir descobrir algum medicamento eficaz contra o corona e o Covid, provavelmente os governos vão conceder a licença compulsória. Pessoal, só aproveitando aí, sempre quando a gente fala sobre licença compulsória, vem aquela pergunta: professor, então o laboratório vai gastar desenvolvendo aquele medicamento, vai patentear aquele medicamento, vai ter a propriedade industrial daquele medicamento, vai ter o uso exclusivo. Aí vem o governo e dá uma licença compulsória, permitindo que outras empresas, outros laboratórios produzam aquele medicamento ou qualquer outro produto e lucrem com isso? É justo isso? Funciona assim. O governo, ele de fato dá a licença compulsória, né? E aí as outras empresas podem sim fabricar esse medicamento. Só que quando o governo dá a licença compulsória, ele já fixa uma remuneração desses outros laboratórios que não detêm a patente para o laboratório que detém a patente. Então, o laboratório que detém a patente, ele não vai perder. Os outros laboratórios vão poder produzir, então vai aumentar muito a oferta desse produto. Claro, aumentando a oferta, mantida a demanda, o preço vai cair, né? Mas o laboratório em si, que detém a patente, ele não vai perder, porque os outros laboratórios são obrigados a repassar uma fixada pelo governo, mas repassar uma quantia a título de royalties para o governo que detém a patente. E segundo, a licença compulsória, quando ela é concedida, ela é sempre concedida por prazo determinado. Ela pode até ser renovada, quando houver interesse público, quando houver utilidade pública para isso. Mas ela é sempre concedida por um prazo determinado. Ela não é eterna, né? Por isso que não se recomenda usar o termo quebra de patente, porque, na verdade, a patente não é quebrada, a patente é mantida. É só uma licença
por período determinado, para que determinadas outras empresas, com remuneração para a empresa originária, possa produzir aquele determinado produto ou serviço. Então, não é propriamente uma quebra de patente, a patente permanece, é só uma licença temporária, né? Então, o laboratório que detém, por exemplo, a patente do AZT, né, do coquetel de AIDS, anti-AIDS, né, os outros laboratórios produzem, mas os outros laboratórios têm que pagar uma quantia, tem que dar royalties para o laboratório que detém a patente aí. Agora, se eu não me engano, pelo tempo que faz, eu acredito que o prazo de patente já tenha se vencido do AZT. Eu não tenho certeza dessa informação, mas eu acredito que sim, que pelo prazo transcorrido, o prazo de patente já tenha vencido, né? Bom, pessoal, então essa matéria de patente, o especiato comentou, né, eu concordo com ele, é muito interessante, só que é difícil, né, mas muito interessante. Porém, dada a extensão de matérias que a gente já tem, ela não vai ser exigida na prova, não, né? Então, fica até nome empresarial. Pessoal, só que agora, dentro de nome empresarial, estudem os princípios do nome empresarial, que é veracidade e novidade, importante saber, né? Os princípios do nome empresarial, que é veracidade e novidade, e também as espécies de nome empresarial, porque elas são bem diferentes entre si, né? As espécies de nome empresarial. A primeira espécie é a firma, e firma é chamado firma porque ela utiliza o próprio nome do empresário, né? Na firma se utiliza o próprio nome do empresário, né? O nome próprio dele, o nome da pessoa dele, né? O nome do ser humano dele. Por isso, firma. A firma, por vez, ela se subdivide em firma individual, né? Firma individual, que a gente usa para empresário individual e EIRELI, né? Firma individual, que é usada para empresário individual e EIRELI, né? E também a firma se subdivide em firma social, que a gente usa para sociedades empresárias. Firma social, que a gente usa para sociedades empresárias. Pessoal, e como as sociedades empresárias têm sócios, e como firma é nome da pessoa, se são vários sócios, consequentemente, a firma social também são vários nomes, né? Então, a firma social, na verdade, exige a colocação de todos os nomes dos sócios aí, né? Se for muito, é possível abreviar, mas, em regra, tem que colocar o nome de todos os sócios aí, né? Por exemplo, professor Geraldo Livramento e professor Domingos Bicicletaria, né? É uma empresa, né? O pessoal usa muito aí, né? Daquela época, eles só trabalham com barra circular, né? Só trabalha com barra circular essa empresa aí. Mas Geraldo Livramento e Domingos Freitas Bicicletaria. É uma firma social, tem que usar o nome das pessoas. Agora, se essa empresa, né, como eu comentei, tem muitos sócios, aí não dá para colocar o nome de todos, né? E aí o que se faz? Pega o nome do sócio mais importante, do sócio mais conceituado, aquele sócio que, na verdade, vai conseguir atrair consumidores, né? E se coloca uma expressão para mostrar que, além daquele sócio, existem vários outros sócios aí. Por exemplo, olha só, Domingos Freitas e Companhia, né? Domingos Freitas e Companhia é uma firma social. Firma social porque tem nome próprio e social, firma porque tem nome próprio, né? E social porque o fato de ter expressão e companhia mostra que além do Domingos, né, como sócio, existem vários outros sócios aí. O pessoal costuma usar também fulano de tal e filhos, né? Fulano de tal e irmãos, ou coloca irmãos na frente, né? Irmãos fulanos de tais, né? Para mostrar que além daquela pessoa que doou o nome, existem vários outros aí. Pessoal, e além dessa espécie
dessa primeira espécie que é a firma, né, existe outra espécie de nome empresarial que é a denominação. Né? A outra espécie de nome empresarial é a denominação. Pessoal, a denominação, ao contrário da firma, justamente para diferenciar da firma, ela admite qualquer coisa, menos nome próprio. Menos nome próprio. A denominação, ela não admite nome próprio. Você pode colocar qualquer coisa, qualquer termo no nome, na denominação. Só não pode colocar o nome próprio. Porque se colocar o nome próprio, vai confundir com a firma. E para diferenciar com a firma, não se usa nome próprio na denominação. O termo técnico que traz essa ideia para a gente, tudo menos nome próprio, é elemento fantasia. Né? Então, a denominação ela é composta por um elemento fantasia. E o que é elemento fantasia? Como é geral isso mesmo, por isso que é elemento fantasia. Qualquer coisa que não seja nome próprio. Né? O elemento fantasia é qualquer coisa que não seja nome próprio aí. Por exemplo, Apple Computers do Brasil. Chama Apple, chama maçã, mas faz computador. Né? Não tem nada a ver, é um elemento fantasia aí. Apple Computer do Brasil. Outro exemplo, churrascaria Boi de Ouro. Né? Churrascaria Boi de Ouro. Né? Ainda que se tenha pessoas apelidadas como boi, né? Boi não é nome próprio, né? Boi é elemento fantasia. Churrascaria Boi de Ouro, né? Não é nome de ninguém, é um elemento fantasia. Pessoal, costuma-se usar muito o nome da cidade. O nome da cidade onde aquela empresa está localizada é um elemento fantasia. Né? Por exemplo, Unijales. Né? Unijales, né? Usa-se o nome da cidade aí. Ou então de um determinado do produto principal daquela empresa, né? Petrobras. Brás vem de Brasil, né? E Petro de petróleo, que é o produto principal explorado pela Petrobras. Petrobras é um elemento fantasia, né? Ninguém chama Petrobras aí, né? Bom, pessoal, mas tem uma exceção, e eu estou adiantando essa matéria justamente para por conta dessa exceção aí, e eu vou pedir para vocês estudarem e eu respondo no final da aula, se vocês puderem me lembrar. Lembra que eu falei que Arthur Ludgren Tecidos S.A. é o nome empresarial da Pernambucanas? Arthur Ludgren Tecidos S.A. é uma firma ou é uma denominação? Como aparece Arthur Ludgren, que é um nome próprio, Arthur é nome de gente, todo mundo tende a responder que é uma firma, mas não é. Arthur Ludgren Tecidos S.A. é uma denominação. É uma denominação. Por quê? Porque Arthur Ludgren, apesar de ser nome próprio, o Arthur Ludgren não existe mais. Ele já morreu faz tempo. Ele foi o fundador das casas pernambucanas, né, lá em Pernambuco, na década de 30, na década de 40, mas ele já morreu. Né, de modo que o nome dele foi colocado ali não como um nome de gente, não como nome de sócio, mas a título de homenagem. E como ele não é sócio, como ele nem existe mais, a gente não pode falar que é nome próprio ali, né? Por isso que acaba tendo uma função de elemento fantasia. A exceção, portanto, é o seguinte: a denominação ela não admite nome próprio, vírgula, exceto a título de homenagem. Né? A denominação ela não admite nome próprio, exceto a título de homenagem. Né? Então, se for, não, a pessoa já morreu, mas se você quiser homenageá-la, porque ela foi a fundadora, ou teve um papel importante naquela empresa, aí tudo bem. Na mesma denominação você pode colocar o nome dela, né? Mas ela tem que já ter passado dessa para uma melhor aí, só a título de homenagem, né? Então, a pergunta clássica de prova: coloca lá a danada de uma denominação, mas com danado do nome de gente, né? E aí todo mundo é tendente a falar que é firma. Não, né? Se a questão
deixar claro que é uma homenagem, até que a questão até fala que é nome de gente, mas ela dando a entender que é uma homenagem, vocês vão colocar que é denominação, né? Rodrigo. Oi? Então, Arthur Lundgren Tecido S.A., ela mudou de nome. Ela não tinha esse nome inicialmente, porque ele morreu depois que a loja já existia, correto? Eu não sei qual é a história da Casa Pernambucanas. O que eu acredito é o seguinte, provavelmente... Virou SA, né? Quando ela virou SA. Eu acredito que foi isso. Provavelmente era uma sociedade limitada no início, quando o Arthur Ludwig estava vivo, né? E aí ela chamava Arthur Ludwig Tecidos, né? Não tinha SA no final. Provavelmente era Arthur Ludwig Tecidos, né? Porque o Arthur Ludwig era sócio, ele estava vivo e tal. E aí essa empresa cresceu muito e eu acredito que ela resolveu abrir o capital dela, saindo de sociedade limitada e se transformando em sociedade anônima, né? E o que é sociedade limitada, o que é sociedade anônima, é justamente a matéria que a gente vai ver no segundo bimestre, é uma nossa matéria semestral, a partir de agora, né? Então, provavelmente, eu acredito que seja isso, ela saiu de uma limitada e passou a ser SA. Ela podia ter mudado de nome e colocado, às vezes, até Casas Pernambucanas Tecidos no nome empresarial dela? Podia, né? Mas, nesse ínterim, acredito que o Arthur Ludwig deve ter morrido, e aí eles não mudaram o nome, mantiveram o nome dele. Mas, como ele já tinha morrido, ficou, nesse momento, a título de homenagem, né? Rodrigo. Oi? Seguinte, da Pernambucana, inclusive foi dividida em duas, Rio de Janeiro e São Paulo. Uma abriu capital, né? Acredito que aí virou também a SA. Provavelmente, eu não sabia que ela tinha sido dividida, né? Imaginava que tinha sido, né, em razão da abertura do capital, né? E aí, na abertura do capital, o Arthur Ludwig já deve ter morrido, e aí o nome dele pôde ficar a título de homenagem, né? Eu acredito que tenha sido isso, mas eu não sei certinho qual foi a história societária aí da Casa Pernambucanas, né? Até porque, provavelmente, não sei se ela está registrada na junta comercial aqui do estado de São Paulo, porque se tiver, a gente até conseguiria pegar a certidão, porque a junta do estado de São Paulo tem sistema online para a gente pegar a certidão. Agora, se ela tiver registrada em outra junta comercial, no estado de Pernambuco, por exemplo, eu não sei se teria serviço online para a gente poder baixar o contrato social, né, a declaração simplificada, a declaração completa. Então, não sei se a gente conseguiria verificar. Mas a gente pode tentar verificar, só que eu acredito que ela não esteja registrada aqui, né? Deve estar registrada em outro local. Ou, às vezes, até no Rio de Janeiro, né? Como para abrir o capital precisa de autorização da CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, uma autarquia federal localizada no Rio de Janeiro, quem abre capital costuma fazer registro na junta do Rio de Janeiro para facilitar, né? Eu não sei se a gente conseguiria verificar, né? Mas eu acredito que seja isso, que ela era limitada com o nome Arthur Ludwig vivo, firma. E aí ela resolveu abrir o capital, nesse ínter ele faleceu e mantiveram o nome, só que aí passou, na verdade, a ser a título de homenagem, né? Então, um elemento fantasia, uma denominação. Bom, pessoal, e como que a gente vai conseguir identificar? Ou porque a própria questão vai falar que é a título de homenagem, e se é a título de homenagem já vai direto falando que é denominação, né? Ou então porque ao final vai ter SA, vai ter Sociedade Anônima. Se ao final tiver SA, que é Sociedade Anônima, batata, pode ter nome próprio que for. Se no final tem SA, é sempre denominação, e o nome próprio que tiver lá é a título de homenagem. Então, olhem no final. Ou se a questão falou que é homenagem, aí é denominação. Ou se a questão ainda que não tenha falado nada, mas trouxe o nome empresarial, e no final do nome empresarial tem S/A, Sociedade Anônima é sempre denominação, né? E aí, se tiver nome próprio ali, vai ser a título de homenagem. Bom, pessoal, então essas são as nossas matérias, né? A matéria de prova. A prova vai valer 5 pontos.
Além desses 5 pontos, a nota bimestral, ela também vai ser composta pelo trabalho bimestral, que vai valer até 3 pontos. Ó, marcadinho aí em azul. Trabalho bimestral vai valer até 3 pontos. Pessoal, qual que é o trabalho bimestral? O trabalho bimestral é o trabalho que eu passei para vocês no primeiro dia de aula, né? Sobre a superação da teoria dos atos de comércio pela teoria da empresa, né? Então, superação da teoria dos atos de comércio pela teoria da empresa. Se vocês quiserem pegar mais informações sobre isso, basta, ó, pessoal, clicar aqui, clicar nesse link que está em azulzinho, ó, marcado aí. Clicando aqui em trabalho bimestral, né, vocês já vão ter acesso ao trabalho bimestral aqui tranquilamente, né? Material bibliográfico para isso, tá? Ou tá naquele nosso site do OneDrive, né? Ou tá naquele site do OneDrive, que é o migre.me, né? Migre.me, ou tá no próprio Moodle. Basta clicar aqui em material bibliográfico bimestral e semestral que tem acesso, né? Então, abrindo o migre.me, né? Que vamos torcer para a internet abrir, que é a pasta do OneDrive. Está devagar aqui, mas eu acho que vai abrir. Aí, aquela pastinha do OneDrive. Aí, abriu a pastinha do OneDrive, né? Unijales, Direito, terceiro semestre e terceiro semestre, Teoria da Empresa. E aí tem o trabalho bimestral, aqui primeiro bimestre, e trabalho semestral. Pessoal, já havia um link no Moodle para a entrega do trabalho bimestral. Já havia um link no Moodle para a entrega do trabalho bimestral. No entanto, eu vou verificar esse link, claro, mas, no entanto, se vocês puderem postar logo acima aí do tópico sobre a prova bimestral, logo acima do tópico sobre a prova bimestral, eu reinseri o tópico sobre o trabalho bimestral, né? Reinseri o tópico sobre o trabalho bimestral. E aí, se vocês puderem postar o trabalho bimestral nesse link que está em azulzinho aí, né? Então, o trabalho bimestral, 15/5/2020, aí lá embaixo tem o trabalho bimestral, postagem do trabalho. Clica aqui, ele vai abrir a tarefa para postar. Eu não consigo postar, né, porque eu estou com o professor, mas para vocês vai aparecer um botãozinho aqui embaixo para postar, né? E aí postem as atividades, vai valer até 3 pontos. Rodrigo. Oi? No trabalho, tem uma segunda parte do trabalho, não tem? Vamos verificar? Nesse trabalho tem uma segunda parte, que era para falar sobre o tenant mix o tenant mix. E pegar uma decisão a título de apelação sobre ação renovatória. Eu, inclusive, já fiz as duas partes. Uhum. Para postar o quê? A primeira parte ou tudo? Porque, inclusive, eu coloquei tudo como não dava para escrever atrás, porque eu peguei uma decisão em PDF, eu fiz outro arquivo em PDF, vou postar a decisão lá da segunda parte e o arquivo com todo o trabalho. Uhum. Vocês estão conseguindo ver o Word aí, escrito Trabalho, Direito Empresarial, terceiro semestre? Uhum. Sim. Sim? Está compartilhando para vocês essa tela? Sim. Tá? Então tá bom. Sim. Então vamos dar uma olhadinha no arquivo. Olha só, o que o Especiato falou, a gente tem essa primeira etapa, que é essa superação da teoria dos atos de comércio pela teoria da empresa, né? E a segunda etapa, né, que é essa busca de acórdons, né, e comentários aí. Essa segunda etapa, eu tinha pensado, se a gente tivesse em aula presencial, eu tinha pensado da gente usar em sala, né? Por exemplo, cada grupo a escolher, todo mundo pesquisa, cada um vai ter o seu,
mas cada grupo escolheria um dos casos, um dos julgamentos, para comentar em sala de aula também, né? Porque as soluções são bem variadas. Aqui, nessa nossa situação atual, eu acho que já fica um pouquinho mais difícil, né? Então, vamos fazer o seguinte, essa segunda etapa, ela fica facultativa. Quem já fez, maravilha, né? Excelente, né? Mas, dada toda a complexidade da situação atual, a gente deixa essa segunda etapa facultativa aí. Por quê? Porque muita gente vai ter dificuldade de conseguir localizar a jurisprudência. Eu tinha pensado, inclusive, de levá-los no laboratório de informática para a gente abrir o site do tribunal e aprender a buscar a jurisprudência, né? E isso é muito importante, todo mundo vai fazer o resto da vida como operador do direito, né? Então, seria uma boa oportunidade para começar a fazer isso. Mas, como a gente está distante agora, ao menos fisicamente, eu acho que isso aqui pode ser um complicador. Então, vamos deixar só a primeira etapa. A primeira etapa é obrigatória, a segunda etapa é facultativa. Mas eu pego, se vocês quiserem gostar, como o Especiato fez, eu pego e a gente comenta também. Rodrigo, só para esclarecer, já está esclarecido isso, mas só para esclarecer, eu fiz num texto só, num PDF só, a primeira e a segunda etapa. Anotei lá a primeira e segunda etapa, coloquei o acordo, um número e tal. Eu vou postar desse jeito, então, não tem problema. Não, sem problema. Sem problema. Legal, beleza. Resolvi. É aquela famosa frase, né? O que abunda não prejudica, né? O que abunda não prejudica. Então, beleza, né? Fica facultativa, não vou exigir, mas quem já fez, maravilha, né? E a gente, quando chegar nesse ponto, ou na revisão, ou numa aula futura, a gente para, e aí eu abro para vocês que fizeram essa pesquisa, para expor essa pesquisa, trazer o que cada um localizou nos acordos. Porque é muito interessante essa questão do tenant mix. A gente não vê isso porque, né, a gente mora num pequeno centro comercial, mas em centros maiores, né, dotados de shopping center, e que o aluguel de um box de shopping center é muito caro e muito concorrido, essa questão do tenant mix é muito, muito discutida, né? Viu? Tanto é que... Rodrigo, Oi? Só para você ter uma ideia, o acórdão que eu peguei, ele trata de uma disputa entre o Shopping Dom Pedro e a Luima Comércio de Calçados Limitada, que na verdade, a World Tennis, nome fantasia. E nas duas renovações foi por ação renovatória. Nenhuma foi livre, assim, de livre e espontânea vontade deles. Do shopping center. Do shopping center. As duas foram por ações renovatórias. Apesar que o shopping center não estava muito discutindo a renovação, estava discutindo, na verdade, a decisão judicial em relação ao valor do aluguel. Isso é interessante, o que o Especiato trouxe para a gente. Esse caso foi o shopping Dom Pedro, mas fazendo a busca, tenho certeza que vocês vão achar um monte de decisão que envolve o Iguatemi, né, que é uma grande operadora de shopping center, e eles vão pro pau mesmo, né, eles não estão nem aí não, né? Então tem muito processo envolvendo o Iguatemi, porque como é muito concorrido o box, né, e o aluguel, eles se negam a renovar mesmo, eles não querem renovar, eles querem que o box volte para o mercado e outra empresa entre no local, então eles se negam a renovar mesmo. E o Especiato comentou aí, é verdade mesmo, a grande maioria das ações renovatórias nem se discute muito se vai ou não vai renovar. Por quê? Porque se preenchidos os requisitos da ação renovatória, é direito do empresário e do inquilino, autor da ação, renovar esse contrato. E quando uma parte ela tem tanto poder, que ela pode até subjugar a outra parte, passar por cima da vontade da outra parte, que é o caso da ação renovatória, né, porque o réu, que é o proprietário, ele não quer renovar, e o autor força, e o autor, que é o empresário inquilino, força o proprietário a renovar, esse tipo de poder que uma parte tem de subjugar a outra parte, chama direito potestativo. Quando vocês estudaram a prescrição e a decadência,
provavelmente o professor Maurício comentou com vocês, a decadência, ela é a perda do próprio direito. Que direito? Um direito potestativo, porque a pessoa tinha direito quase absoluto para subjugar outra parte, mas como ela perdeu, na verdade, um prazo para exercer esse direito, ela perde o próprio direito e, consequentemente, ela não consegue subjugar outra parte, né? Então, a decadência é a perda do direito potestativo. A ação renovatória, ela é um direito potestativo, porque o empresário, autor da ação, na prática, ele subjuga o proprietário, né, do imóvel réu que não quer renovar. E, com isso, o que sobra para o proprietário réu discutir ali dentro do processo não é nem a renovação em si. O que sobra para o proprietário réu discutir ali dentro é só o valor do aluguel mesmo. Não tem muita coisa a ser discutida. Então, nas ações renovatórias, o cerne da questão, da discussão, acaba ficando pelo valor. E aí o juiz designa a perícia, né? Nomear um perito, e aí o perito ele vai avaliar aquele imóvel e dar qual é o valor do aluguel. E o juiz julga procedente, manda renovar, e ele fixa essa renovação e o novo valor de aluguel pelo preço de mercado. Então, na verdade, o proprietário não consegue retomar o imóvel, ele fica sem a posse do imóvel, ele vai continuar alocado, mas economicamente ele não perde, porque o valor é sempre atualizado para o valor de mercado aí. Bom, Rodrigo, não perde, né? Hoje a gente não sabe como vai ficar. Às vezes, fazer uma perícia agora, o valor de mercado seja mais baixo do que o valor de mercado de outrora, quando o contrato foi firmado, né? Então, essa era exatamente a discussão. A loja queria baixar o aluguel. E eles recorreram de uma decisão da justiça na ação renovatória. O Shopping Dom Pedro é que apelou. Shopping perdeu, então. Só que perdeu, levou pau. Viu, Rodrigo? Oi? Rodrigo? Pode falar. Tem uma outra questão também, nas reformas, né? Sanitária, a questão do tempo que é usado para a renovatória entrar, os prazos, né? Isso é interessante nesse produto aí. Isso. A renovatória ela é bem complexa, assim. Então, vamos falar um pouquinho da ação renovatória. Olha só. O pressuposto da ação renovatória é que o empresário não seja proprietário do imóvel onde está o estabelecimento empresarial, né? Por quê? Porque se o empresário for dono do imóvel onde está o estabelecimento empresarial, ninguém tira ele lá de dentro, né? Ele fica lá o tempo que ele quiser. Então, a gente só pode pensar em ação renovatória se o empresário ele ocupa um imóvel, fixa ali o seu estabelecimento empresarial, mas esse imóvel não é dele, né? Ele é um empresário inquilino. E, portanto, vai ter uma segunda pessoa envolvida ali, que é o proprietário do imóvel. Só que o proprietário do imóvel, ele não explora aquele imóvel de forma empresarial, ele loca, e quem vai fazer a exploração de forma empresarial é o empresário inquilino. Bom, olha só, na vigência desse contrato de locação, ninguém tira o empresário lá de dentro. Na vigência do contrato de locação, se o empresário estiver pagando o aluguel, o empresário o inquilino está cumprindo a parte dele e, consequentemente, o proprietário vai ter que respeitar o empresário inquilino dentro do imóvel. Ninguém tira ele lá de dentro, nem o próprio proprietário. Então, na vigência do contrato, o empresário inquilino não precisa se preocupar. Enquanto ele estiver pagando o aluguel, ninguém tira ele lá de dentro. Agora, todo contrato, ele tem um prazo, de modo que, na vigência do contrato, não se tira. Mas se o contrato se vencer, o proprietário, ele até pode querer renovar esse contrato. E ele vai lá e, se ele quiser, ele renova esse contrato aí pelo período que ele quiser. Porém, vencido o contrato, o empresário, o proprietário, ele não é obrigado a renovar esse contrato. E se ele não renova o contrato, não tem contrato. E se não tem contrato, o empresário inquilino não pode permanecer naquele imóvel. Ele é obrigado a sair daquele imóvel. Só que aí cria-se uma situação injusta,
Porque o empresário inquilino ficou anos exercendo atividade empresarial lá dentro. Ao exercer atividade empresarial, ele ficou conhecido naquele imóvel, naquele local, naquele ponto comercial e, portanto, ele já tem um mercado consumidor estabelecido ali. Se ele é obrigado a sair daquele imóvel e se instalar em outro local, além de perder as instalações físicas que ele já fez, muito provavelmente ele vai perder também o seu mercado consumidor, porque os consumidores não vão sair do local onde estão e se deslocar para reencontrar esse empresário. Na prática, eles vão acabar comprando seus produtos e serviços naquela localidade em que eles já estão aí, né? Não justificaria o deslocamento. E o empresário, então, vai perder todo esse mercado consumidor, todos esses consumidores, todos esses fregueses aí. Em razão disso, é que o direito ele traz para o empresário a possibilidade de, se o proprietário não quiser renovar o contrato para que esse empresário permaneça naquele imóvel, o empresário, então, ele tem um instrumento jurídico, né? Ele tem uma ação judicial, que é a ação renovatória, para obrigar o proprietário a renovar esse contrato de locação. Então, a ação renovatória ela é usada pelo empresário inquilino quando o contrato se vence e o proprietário se nega a renovar esse contrato, movendo essa ação, então, contra o proprietário. Bom, só que, para que isso ocorra, existem alguns pressupostos processuais, né? Vocês estão tendo aula de teoria geral do processo, ou vocês já viram, ou logo vocês vão ver os pressupostos processuais. O que são pressupostos processuais? São requisitos para poder entrar com o processo. E a ação renovatória é uma ação, é um processo, e ela tem requisitos para viabilizar o ajuizamento dessa ação aí, né? E o primeiro requisito é o que o Robson falou, é o prazo. É o prazo. Para que o empresário inquilino tenha direito a entrar com uma ação renovatória, ele tem que estar ocupando aquele imóvel por, no mínimo, 5 anos, sendo que os 3 últimos anos tem que ser a mesma atividade. Então, são, no mínimo, 5 anos de ocupação e esses 3 últimos, né, antes do vencimento do contrato e antes do ajuizamento da ação renovatória, tem que ser a mesma atividade aí. Pessoal, por que existe esse prazo? Pelo seguinte, a ideia é proteger um empresário que já está, né, naquele local consolidado. Não é para pegar o cara que caiu de paraquedas, é para proteger o cara que já está consolidado, que já tem mercado consumidor. E para evitar discussão se o cara está consolidado ou não está, para evitar perícia para verificar isso, a lei ela criou um prazo. Ela falou 5 anos e 3 últimos anos, mesma atividade. Porque quem está no mesmo local por no mínimo 5 anos e exerce no mesmo local a mesma atividade por 3 anos, muito provavelmente está, sim, consolidado, né? Então, esse prazo ele existe para trabalhar apenas com o empresário consolidado, com o empresário com mercado consumidor. Não é para pegar o cara que caiu de paraquedas aí. Não se protege o cara que caiu de paraquedas, se protege a pessoa que está realmente estabelecida naquele local e possui mercado consumidor. Então, tem que ter 5 anos de ocupação, sendo que os 3 últimos na mesma atividade. E uma observação importante, pessoal. A lei fala 5 anos de ocupação. A lei não fala 5 anos de contrato. Então, veja, é necessário os 5 anos de ocupação, seja por um único contrato que tenha 5, 6, 10 anos, né, um único contrato que tenha todo esse período aí, ou, nada impede, que seja por vários contratos somados, né, totalizando 5 anos aí. Então, você pode ter um contrato só de 5 anos, 6 anos, 10 anos, mais que 5. Ou, então, vários contratos somados que deem 5 anos de ocupação. Por exemplo, você tem 5 contratos de 1 ano cada, sem problema nenhum. É possível também.
Então, não é 5 anos de contrato, é 5 anos, né, de ocupação. Seja por um contrato só, seja por vários contratos que, somados os períodos, totalizam no mínimo 5 anos aí, né? Bom, pessoal, segundo requisito. Para facilitar a prova desse prazo, para não ter que ficar ouvindo testemunha, para facilitar a prova, a lei exige contrato escrito. Então, não adianta ir lá e falar, olha, eu tenho 5 anos de ocupação. Pode perguntar para qualquer vizinho ali, que ele vai falar que eu tenho 5 anos de ocupação. Isso aí não adianta nada. A prova é contratual, a prova é documental. Então, você tem que ter documento escrito, ou com mais de 5 anos, ou com pelo menos 5 anos, ou então vários documentos escritos que, somados, totalizam 5 anos aí. Não existe possibilidade de entrar com ação renovatória com locação verbal. Tem que ser prova documental. Tem que apresentar o documento ou os documentos, os contratos ao juiz. Se não tiver contrato escrito por esse período de 5 anos, esquece. E eu já vi isso. A pessoa apareceu lá com 4 contratos, 1 ano cada um. E aí? E aí que não tinha o que fazer, porque ela não conseguiu provar documentalmente o 5º ano de ocupação, né? Então tem que ter contrato escrito, não tem jeito. Pessoal, então a gente já viu o prazo, a gente já viu a exigência do prazo, a gente já viu a exigência de contrato escrito. Terceiro requisito, olha só, tem que ser uma locação empresarial, uma locação para fins empresariais. O que eu quero dizer com isso? Não se admite ação renovatória em locações residenciais. Não se admite ação renovatória em locações residenciais. Tem que ser uma locação e o estabelecimento de uma empresa, seja indústria, seja comércio, enfim, mas tem que ser uma empresa ali, não pode ser locação residencial. Por quê? Pelo seguinte, o que a ação renovatória protege é a proximidade do empresário, inquilino, com o seu mercado consumidor. De modo que, se a ideia é proteger a proximidade de mercado consumidor, só tem mercado consumidor quem é empresa. Quem é residência não tem mercado consumidor aí, né? Então, tem que ser empresa. Locação residencial não gera possibilidade de ação renovatória. Então, veja que, e essa pergunta sempre é feita quando a gente dá essa aula também. As pessoas perguntam, professor, eu moro numa casa que é alugada. Se o proprietário da casa se negar a refazer o contrato, a renovar o contrato, eu posso entrar com uma ação renovatória para renovar o contrato de locação da minha casa? Não posso. Se o proprietário se nega a renovar, não tem a locação da casa, do imóvel residencial, não tem jeito, vai ter que sair. Né, não tem, se não tiver negociação com o proprietário, ele se negar a renovar, né, a refazer o contrato e ele pedir a casa de volta, não tem jeito, tem que sair. Em casa não cabe ação renovatória, porque não tem ponto comercial, não tem proximidade com o mercado consumidor. Então é só locação empresarial mesmo. E outra pergunta que todo mundo faz quando a gente dá essa aula é de imóveis com aplicação mista, né? Imóvel com aplicação mista. Então, fala assim, professor, eu loco um imóvel e eu tenho a minha empresa dentro daquele imóvel, mas eu também moro naquele imóvel. E aí, cabe ou não cabe ação renovatória? Depende da atividade preponderante. Nesse caso de uso misto do imóvel, depende da atividade preponderante. Né? E aí vou dar um exemplo bem chulo, mas que dá para visualizar. Eu falo o seguinte, a pessoa mora na frente e ela tem uma fabricação de bolo na cozinha do fundo dela, ou ela conserta a bicicleta na varanda do fundo da casa dela. Mas se você passa na frente, você vê a casa, e a pessoa mora na frente. A atividade preponderante é fins residenciais, então não vai caber ação renovatória. Agora, ao contrário, olha só, né? Professor, eu tenho uma loja na frente, né? Na frente é uma loja, tem fachada, tem tudo, e aí eu tenho um apartamentinho lá no fundo e eu moro lá no apartamentinho. Cabe ou não cabe ação renovatória? Aí a atividade preponderante é a atividade comercial e cabe ação renovatória. Né? Então, quando o imóvel é utilizado de forma mista,
tanto para fins empresariais ou para fins residenciais, é necessário provar e até documentar a atividade preponderante aí, né? E isso, na prática, é um complicador, né? Você vai ter que fazer prova da atividade, da estrutura, da diagramação daquele imóvel, da apresentação daquele imóvel, para mostrar qual é a atividade preponderante. Então, acaba, na prática, sendo um complicador aí. Bom, pessoal, então, olha, a ação renovatória exige um prazo de 5 anos de ocupação e 3 últimos anos na mesma atividade, exige contrato escrito por todo esse período, exige que, de fato, a atividade preponderante seja uma atividade empresarial, porque locação residencial não cabe ação renovatória, e tem uma última exigência, e é bem estranho. Última exigência, e é bem estranho. Olha só, a gente costuma achar que a ação renovatória, como ela serve para renovar um contrato, ela poderia ser proposta após o término do contrato. Então, esperaria o contrato acabar, acabou o contrato, não renovou, aí que cai a ficha e aí que vai propor a ação renovatória. Pode isso? Não. Porque se esperar o contrato se vencer, você não tem mais contrato, você não tem mais o que renovar. Então, na verdade, se o contrato já se venceu, você não pode nem propor ação renovatória. Pessoal, lembra que eu falei que a ação renovatória é um direito potestativo do empresário inquilino contra o proprietário? E a perda do direito potestativo recebe o nome de, quem lembra do professor Maurício? Decadência. Então, se você esperar o contrato de locação se vencer para então propor ação renovatória, na verdade já houve decadência do teu direito como empresário inquilino de renovar esse contrato. Então não há mais nada que se possa fazer. Pessoal, eu já tive, não tive casos porque teve decadência, mas eu já recebi clientes e orientei clientes infelizmente não tinha mais nada o que se fazer. Né? A pessoa me procurou, falou, o contrato se venceu e o proprietário me notificou para eu sair. Só que eu tenho todo o estabelecimento empresarial lá, eu fiz reforma para explorar minha loja ali. Aí eu perguntei, o contrato já venceu? Aí ele, já. Você já foi notificado? Já. Qual que é a única coisa que você pode fazer é sair ou pedir algum prazo, mas não tem o que fazer, porque se esperar o contrato se vencer, não pode. De modo que, pessoal, isso é muito importante, não pode esperar o contrato se vencer. A ação renovatória, olha só, ela tem que ser proposta nos primeiros 6 meses do último ano do contrato. A ação renovatória ela tem que ser proposta nos primeiros 6 meses do último ano do contrato. Olha só, para simplificar, vamos pensar que a gente tem um contrato de 5 anos. É um contrato só de 5 anos. E que nos últimos 3 anos explorou a mesma atividade, é uma atividade empresarial, o contrato está escrito e, portanto, a gente pensa em entrar com a ação renovatória. Quando que a gente tem que entrar com a ação renovatória? 5º ano? Não. 4º ano? Não. 3º ano? Não. 2º ano? Não. Né? Último ano do contrato. Primeiros 6 meses do último ano do contrato. Então, veja, a ação renovatória, ela tem que ser proposta. Ela tem que ser proposta no primeiro, no aniversário de 4º ano do contrato, até o aniversário de 4 anos e 6 meses do contrato. É um período, né, bem delimitado aí. Então, ela tem que ser proposta entre o aniversário de 4º ano até o aniversário de 4 anos e 6 meses do contrato. Se passar de 4 anos e 7 meses, já decaiu o direito. Não pode, o contrato nem se venceu, mas já decaiu o direito, já não pode mais propor ação renovatória. Aí, né? Então, na verdade, olha só, o mais
longe possível que o empresário inquilino pode ir é até 6 meses antes do vencimento do contrato. Porque se faltar só 6 meses para vencer o contrato, ele já não pode mais entrar com ação renovatória. Então, ele pode enrolar para entrar até 6 meses antes do vencimento. Né? Deu 6 meses, ele não pode entrar mais. Então, o que a gente faz? A gente propõe a ação entre 1 ano antes do vencimento até 6 meses antes do vencimento do contrato. Passou disso, já era. Pessoal, e ninguém sabe disso. Ninguém sabe disso. As pessoas até sabem que existe ação renovatória, mas elas não sabem que tem que entrar muito antes. Então, a pessoa espera o contrato se vencer, ser notificado, e aí que vai procurar um advogado. Ou então, às vezes não espera o contrato se vencer, mas vai procurar o advogado 1 mês antes do contrato se vencer. E aí o advogado não pode fazer mais nada, porque o advogado ele só pode atuar até 6 meses antes do vencimento do contrato. Se passou, além de 6 meses, né? Tem 6 meses, tem 5 meses, 3 meses, 2 meses, 1 mês para vencer, não pode fazer mais nada. Né? Então tem um período muito rígido para entrar com essa ação renovatória aí. Né? E perdeu esse prazo, já era, não consegue entrar mais, porque na verdade houve decadência do direito. Né? Então tem que ter muita atenção com isso. Bom, pessoal, mas o empresário inquilino foi diligente e ele entrou com a ação entre o aniversário de 4 anos e o aniversário de 4 anos e 6 meses. Entrou certinho com a ação. E essa ação, então, ela é movida contra o proprietário. E o proprietário, evidentemente, se ele não queria renovar antes da ação, ele também não vai querer renovar dentro da ação. O proprietário não quer renovar esse contrato. E ele vai, então, se defender nessa ação renovatória. Pessoal, as defesas do proprietário dentro de uma ação renovatória chamam-se exceções de retomada. Né? As defesas do proprietário dentro de uma ação renovatória chamam exceções de retomada. Por quê? Exceção, vocês estão tendo direito processual agora, vocês vão estudar isso. Exceção, em direito processual, é sinônimo de defesa. Né? O mais comum é defesa, mas tecnicamente o nome correto da defesa dentro de um processo é exceção, apresentação de exceção. E tem até uma defesa muito famosa dentro de processo de execução, que é a exceção de pré-executividade. Né? Ela é usada quando se sofre uma execução e ainda não teve bem penhorado, a gente usa essa exceção de pré-executividade. É uma defesa dentro do processo de execução. E as defesas do proprietário dentro da ação renovatória chamam exceções. Exceções de retomada. Por que exceções de retomada? Porque se o proprietário não quer renovar o contrato de locação, é porque ele não quer que tenha locação. Ele quer acabar com a locação. De modo que, acabando com a locação, o imóvel vai sair da mão do inquilino e vai voltar para o proprietário. O imóvel, então, vai ser retomado pelo proprietário. Por isso que as defesas do proprietário chamam exceções de retomada. Porém, o proprietário não é livre para fazer qualquer tipo de defesa. Né? Essas exceções de retomada, elas são limitadas, elas são especificadas na lei. Que lei? A lei que trata de ação renovatória, que é o artigo 51 da Lei 8.245 de 91. Né? Essas defesas, essas exceções de retomada, elas estão no artigo 51 da Lei 8.245 de 91, que é a famosa Lei do Inquilinato. Lei do Inquilinato. Todas as locações de imóvel urbano, seja para fins residenciais, seja para fins comerciais ou empresariais, elas são regidas por essa lei, a Lei do Inquilinato. A Lei 8.245 de 91 e o artigo 51 dela, que fala da ação renovatória e das exceções de retomada. A primeira exceção de retomada é a que o Robson falou. O Robson falou, olha, o proprietário vai poder exigir o imóvel de volta se ele tiver que fazer alguma reforma exigida pelo poder público
principalmente para fins sanitários. E é verdade, essa é a primeira exceção de retomada. Se o proprietário ele for notificado pelos entes públicos, por exemplo, Vigilância Sanitária, CETESB, ou a própria prefeitura que não deu alvará, ou o Corpo de Bombeiros que determinou várias reformas, como instalação de hidrante, caixa d'água, né? Enfim, né, uma determinação do poder público. Se esse imóvel fica na mão do inquilino, é lógico que o inquilino não vai gastar para fazer essa reforma, porque o imóvel não é dele, né? Então ele não tem interesse nenhum em gastar, e essas reformas normalmente são caras, para reformar, né, para modificar um imóvel que não é dele, sabendo de antemão que o proprietário pode pedir, né, não renovar esse contrato e, consequentemente, o inquilino vai perder a posse desse imóvel aí, né? E com isso, se o proprietário provar da necessidade, e principalmente determinada pelo poder público, de fazer uma reforma naquele local, a ação renovatória ela é julgada improcedente e o imóvel é devolvido para o proprietário para que possa finalmente fazer essa reforma, né? Mas veja só, pessoal, não é qualquer reforminha. Eu quero pintar, né? Não gosto da cor, eu quero pintar. Eu não gosto do piso, eu quero trocar. Não, é uma reforma de grande monta, é uma reforma necessária, principalmente determinada pelo proprietário. Pessoal, vocês lembram, faz muito tempo aí, um shopping center em Osasco que explodiu, né? Esse shopping center em Osasco, ele tinha uma tubulação de gás que passava por baixo. E a CETESB até verificou, acho que a CETESB até verificou que tinha indícios de vazamento de gás, né? Só que não determinou a reforma. E como não determinou a reforma, o shopping center não pegou de volta os imóveis, os lotes, né, que estavam locados, e aí os inquilinos, claro, não fizeram a reforma, porque não tinha interesse, o imóvel não era deles, até que o gás foi vazando, foi acumulando e uma faísca elétrica explodiu. E aí o poder público, né, resolveu chorar o leite derramado e começou a fiscalizar todos os shopping centers de São Paulo. E aquele shopping center grande, o Center Norte, ficou muito tempo interditado, porque aí sim, mas precisou ter a explosão em Osasco para, né, o poder público agir, notificar o shopping center, exigir reforma, e aí tirou o lojista, e enfim, aí fizeram as reformas. Mas uma reforma de grande monta, uma reforma de interesse público, uma reforma determinada pelo poder público, permite que o proprietário retome um imóvel, porque o inquilino, claro, não vai fazer, né? Ainda mais uma reforma cara como essa, né? Instalação de hidrante é algo caríssimo, né? A tubulação é cara, o projeto é caro, precisa ser aprovado, né? O bombeiro fiscaliza, é bem complexo aí. Segunda exceção de retomada, pessoal, importante. A segunda exceção de retomada é a alegação de uso próprio, né? Alegação de uso próprio. Então, se o proprietário sofre ação renovatória, é réu de uma ação renovatória e resolve se defender, ele pode fazer como defesa o uso próprio, alegando, olha, eu não quero renovar, eu não quero que o imóvel fique com o empresário inquilino, porque eu quero retomar o imóvel, porque eu mesmo vou usar esse imóvel aí, né? Exceção de retomada por uso próprio. Muito comum, só que tem que tomar um cuidado enorme com isso aqui. Por quê? Porque se o proprietário alegar exceção de retomada por uso próprio, ele tem que dar uso próprio, ele tem que usar, ele tem que ocupar aquele imóvel no prazo de 180 dias. Ele é obrigado a ocupar aquele imóvel no prazo de 180 dias. A lei não diz o que ele tem que fazer, mas ele tem que usar, ele tem que dar uma destinação àquele imóvel no prazo de 180 dias. Por quê? Porque se ele não der destinação em 180 dias, ele comete crime de falsa alegação de uso próprio. Se ele não deu destinação em 180 dias, ele cometeu crime de falsa alegação de uso próprio. A gente tem o crime de falsidade ideológica no Código Penal, que é o artigo 299 do Código Penal, né? Então, qualquer alegação falsa é crime, que é o crime de falsidade ideológica do artigo 299 do Código Penal. Agora, a lei do inquilinato, ela traz um crime de falso especial, que é a falsa alegação de uso próprio. Então, alegou uso próprio, tem que dar a destinação em 180 dias. Se não der, crime de falsa alegação de uso próprio. Não me lembro o artigo, mas deve ser lá pelo 140, por aí, da lei do inquilinato, por ali, tá? Se eu não me engano, por ali.
né, o crime de falsa alegação de uso próprio. E esse crime, ele é famoso porque ele é o único exemplo de crime a prazo no direito brasileiro, né? Crime a prazo no direito brasileiro. Por quê? Porque a consumação, ela não ocorre junto com a conduta. A consumação desse crime, ele vai ocorrer no prazo de 180 dias, né? O proprietário alega uso próprio hoje. Cometeu algum crime? Consumou algum crime? Não, porque ele tem um prazo de 180 dias para dar uso próprio. Agora, se em 180 dias da data da afirmação do uso próprio ele não tiver dado uso próprio, né, em 180 dias, o prazo de 180 dias, o crime se consuma, né? O único exemplo que a gente tem no direito brasileiro de crime a prazo, né? O professor Luiz Antônio deve ter comentado com vocês ano passado, né, sobre a classificação dos crimes, né? Crime permanente, crime instantâneo, crime permanente, crime instantâneo com efeitos permanentes, né? E o crime a prazo. O único exemplo é a falsa alegação de uso próprio. Pessoal, e aqui tem um detalhe, olha só. O crime, ainda que tenha uma relevância maior quando se trata de locação empresarial, o crime não especifica que é locação empresarial, de modo que a doutrina entende que isso vale até para locação residencial. Então, o proprietário aí, ele faz uma denúncia cheia, né? A rescisão do contrato de locação, vocês vão estudar em Direito Civil ano que vem, né? A rescisão do contrato de locação chama denúncia, né? Se o proprietário não alega nada, denúncia vazia. Se o proprietário alega algum motivo para rescindir esse contrato de locação, chama-se denúncia cheia. A vantagem da denúncia cheia é que ela pode acontecer antes da denúncia vazia, né? Então, a denúncia vazia ela tem até 30 meses na locação residencial. Ela só pode ser feita em 30 meses na locação residencial, né? A denúncia cheia ela pode ser feita em prazos menores, normalmente 1 ano, né? Só que o proprietário, para conseguir a rescisão nesse período menor de 1 ano, ele é obrigado a fazer uma denúncia cheia, e a denúncia cheia exige um motivo. E normalmente o motivo alegado é o uso próprio. Isso é comum no dia a dia, né? O proprietário fala, inquilino, sai da casa, vai vencer o contrato, eu quero que você saia porque eu vou usar o imóvel. Pode ser que ele até vá usar, mas na grande maioria dos casos ele quer que o inquilino saia porque aumentou o valor da locação e ele quer locar para uma outra pessoa pegando um valor maior, né? Essa é a realidade. Hoje não mais, porque provavelmente os valores dos aluguéis vão despencar bastante aí. Mas era o que acontecia, né? Normalmente acontecia. Então, alegava falsamente o uso próprio. O inquilino queria rolo também e pegava e não falava nada e saía, né? Aí, às vezes, até o inquilino passava lá, via que o proprietário não mudou para casa, que o proprietário relocou, alugou para outra pessoa e tem outra pessoa morando. O inquilino ficava puto, né? Fica por conta de todo o transtorno, mas também não fazia nada. Mas, se o inquilino quisesse fazer, ele até poderia, né? Daria um processo crime contra o proprietário que fez denúncia cheia, alegando falsamente uso próprio aí, né? Pessoal, é por isso que as locações residenciais são feitas normalmente em 30 meses, né? Porque é o prazo da denúncia vazia, né? O proprietário deu 30 meses, o proprietário falou, quero de volta. Por quê? Não interessa, é meu, eu quero de volta, não precisa alegar nada, né? Antes de 30 meses, até poderia até fazer o contrato com menos de 30 meses. Só que na prática não adiantaria nada, porque antes de 30 meses, o proprietário ele só pode retomar o imóvel por denúncia cheia. Então, antes dos 30 meses, se o proprietário chega para o inquilino e fala, olha, eu não vou renovar o contrato, saia, o inquilino pode falar não, né? Me dê um motivo, que é a denúncia cheia, senão eu não saio, né? E ainda que as pessoas não saibam o motivo, né? Mas é o padrão, por conta disso é o padrão. Os contratos de locação residencial são feitos pelo prazo de 30 meses aí, que é o que permite a denúncia vazia, é a praxe. Bom, pessoal, voltando agora para a ação renovatória. A ação renovatória,
ela significa extinção do direito de propriedade? O proprietário, ele perde o direito de propriedade? Não, não. Por que não? Porque, veja só, a ação renovatória, ela permite a renovação do contrato. Ela permite a renovação do contrato. De modo que o imóvel vai continuar com o inquilino e não com o proprietário. Porém, a ação renovatória, ela tem algumas limitações também. Porque se ela fosse ilimitada, se fosse renovando, o proprietário perderia a propriedade, porque nunca mais ele poderia retomar, nunca mais ele teria aquele imóvel dele. Então, a ação renovatória, ela não é uma perda do direito de propriedade, porque ela tem limitações. Primeira limitação, a ação renovatória, ela renova o contrato, mas por um prazo, não é infinitamente, é por um prazo. Então, o contrato é renovado, mas é por um prazo. Que prazo? O prazo do último contrato. A ação renovatória renova o contrato pelo prazo do último contrato. Porém, limitado ao prazo máximo de 5 anos. Limitado ao prazo máximo de 5 anos. Então, veja só. Ganhei a ação renovatória. Vai renovar o contrato. Por que prazo? Prazo do último contrato. Se o último contrato tem prazo de 1 ano, vai renovar por quanto? Por 1 ano. Se o último contrato tem prazo de 2 anos, vai renovar por quanto? 2 anos. Se o último contrato tem prazo de 3 anos, vai renovar por quanto? 3 anos. Se o último contrato tem prazo de 4 anos, vai renovar por quanto? 4 anos. Se o último contrato tem prazo de 5 anos, vai renovar por 5 anos. Se o último contrato tem prazo de 6 anos, 7 anos, 8 anos, 10 anos, 15, 20, 30 anos, vai renovar? Vai. Por quanto? No máximo 5 anos. Renova por no máximo 5 anos. Aí. Então, renova-se pelo prazo do último contrato, porém, se o último contrato tiver prazo maior que 5 anos, renova-se por no máximo 5 anos. Aí. Pessoal, e é por isso que a grande maioria dos contratos de locação empresarial são feitos pelo prazo de 5 anos. A grande maioria dos contratos de locação residencial são feitos pelo prazo de 30 anos, em razão da permissão da denúncia vazia. 30 meses. Desculpa, 30 meses. É isso aí, 30 meses, pela permissão da denúncia vazia. Enquanto que a grande maioria dos contratos de locação empresarial, comercial, são feitos pelo prazo de 5 anos. Por quê? Primeiro, feitos 5 anos, é um contrato só, que sozinho já prova todo o período de ocupação necessário para viabilizar a própria ação renovatória. Você não precisa ficar juntando um monte de contrato. Você pega um só, que um sozinho já vai provar o prazo mínimo de ocupação de 5 anos para fins de viabilizar a ação renovatória. E segundo, viabilizada a ação, proposta a ação, ganha a ação. Vai renovar? Vai. Por quanto? Pelo prazo do último contrato, limitado a 5 anos. Qual que é o prazo do último contrato? 5. Então, ao renovar pelo prazo do último, já se renova pelo prazo máximo permitido em lei. Né? Já se renova pelo prazo máximo permitido em lei. Então, essa ideia, que é algo padrão, quem trabalha no mercado imobiliário, né, em imobiliárias, ou tem imóveis, ou loca imóveis, de locação empresarial, contrato de 5 anos, é uma decorrência dos requisitos e das limitações da própria ação renovatória. Né? Então, um contrato só prova todo o período de ocupação e, ao renovar, você já renova pelo prazo máximo que a lei permite. Pessoal, e a segunda limitação que a ação renovatória traz para a gente é que ela só permite, né, o uso uma única vez. O empresário inquilino, ele só pode propor uma única ação renovatória, né? Só uma única ação renovatória.
Por quê? Porque, do contrário, o inquilino ficaria propondo ação renovatória atrás de ação renovatória e o imóvel jamais voltaria para o proprietário. Então, ele era um proprietário, entre aspas. Ele era proprietário, mas ele não é proprietário, porque ele não tem a possibilidade de retomar um imóvel, usar esse imóvel. Então, a ação renovatória é uma arma de tiro único. Só pode usar uma única vez. Ah, professor, e eu entrei com a ação renovatória. Eu sou empresário inquilino, o proprietário disse que não ia renovar o meu contrato, então eu entrei com uma ação renovatória. Meu contrato era de 5 anos, consegui renovar por mais 5 anos. Maravilha. Agora, estou no 4º ano, estou no 9º ano, né, de ocupação, estou no meu 9º ano de ocupação. E o proprietário não quer mais renovar. Eu estou te procurando como advogado para você entrar com a ação renovatória para mim. Está no prazo, né? Aniversário do 9º ao 9º ano e 6 meses, está no prazo e eu quero entrar com a ação renovatória. Pode? Não. Se, já tendo usado a ação renovatória, o proprietário, ao término do prazo renovado, se negar a renovar, aí não tem mais o que fazer, porque já usou uma vez a ação renovatória e ela só pode ser usada uma única vez. Ela é uma arma de tiro único. Não pode mais usar, não tem mais o que fazer aí. Bom, pessoal, e para a gente finalizar, para a gente dar uma paradinha e tomar uma aguinha, a última coisa, né, sobre a ação renovatória, que é justamente o que é interesse aí, que o Speciato levantou para a gente, que é a ideia do tenant mix. Isso é muito legal, isso é muito bacana. A ideia do tenant mix. Olha só, o tenant mix é uma nova exceção de retomada, é uma nova defesa do proprietário, só que exclusiva para o proprietário shopping center. Né? É uma exceção de retomada exclusiva para locações em shopping center, de box em shopping center. É o seguinte, pessoal, o shopping center é um ente privado e ele loca os seus espaços, os seus boxes, para várias outras lojas, para várias outras empresas aí, das mais variadas atividades. Então, você tem supermercado, você tem sapataria, você tem farmácia, você tem loja de roupa, você tem lanchonetes na praça de alimentação, para as mais variadas empresas e das mais variadas atividades aí. E, na verdade, o shopping center, ele quer alocação para as mais variadas empresas e as mais variadas atividades, porque quanto mais variadas forem as atividades que tem naquele determinado shopping center, mais mercado consumidor ele atrai. Por exemplo, shopping center tem sapataria. Então, quem quer comprar o sapato, pode ir naquele shopping center porque vai conseguir comprar o sapato. Shopping center tem farmácia. Então, quem quiser ir na farmácia, pode ir naquele shopping center porque vai ter farmácia. De modo que, tendo todas as atividades lá dentro, você atrai todo tipo de mercado, de público, todo tipo de mercado consumidor, porque o que você quiser, você acha naquele shopping center aí. Agora, se o shopping center não tem uma variedade muito grande de lojas, por exemplo, falta farmácia, quem precisa de farmácia não vai poder ir naquele shopping center. Vai ter que ir ou no mercado de rua ou em outro shopping center e não vai naquele shopping center. Perde aquele público aí. Pessoal, e a gente não pode esquecer que quem vai no shopping center para tomar um sorvete sai com um notebook lá de dentro. Quem vai no shopping center para comprar um sapato, sai do shopping center com uma roupa. Por quê? Tudo é criado para atrair e para despertar o nosso consumismo. Né? Então, o importante para o shopping center é pôr o público lá dentro, é pôr o cara lá dentro, porque uma vez lá dentro ele vai gastar, ele vai consumir, ele vai comprar aí o que ele queria e muitas outras coisas de muitas outras lojas. E, portanto, essa variedade de lojas e variedade de atividades é importantíssimo para o shopping center. E essa variedade recebe o nome de tenant mix. Então, quanto maior for a variedade, quanto maior for o tenant mix para o shopping, melhor, porque ele consegue atrair públicos de todas as atividades, de todas as necessidades. Aí. Bom, Rodrigo. Oi?
Exatamente, eu estava pensando no Shopping Rio Preto, que é conhecido de praticamente todos nós, e aí no Tenant Mix eles falam das lojas âncoras e das satélites, né? Estrategicamente, na entrada tem a livraria Saraiva, tem uma loja grande de tecidos, tem a Renner na outra entrada, tem a C&C e tem o Carrefour. Ou seja, isso é planejamento estratégico, né? Da onde vão ficar essas lojas para que quem entre no shopping já passe por elas e passe pelas demais, que são as lojas satélites. Isso, você vai para fazer compra no Carrefour, fez a tua compra, você toma um sorvete no McDonald's, né? Então, essas lojas âncoras e as posições dela atraem o consumidor e servem até para circulação, né? Da mesma forma que a padaria e o açougue fica no final do supermercado, as lojas âncoras, as praças de alimentação, os cinemas, eles são posicionados de modo a atrair o consumidor ou então fazer com que o consumidor tenha que circular lá dentro para atingir aquela determinada loja. Tudo Rodrigo. isso é a manutenção do Tenant Mix. É isso aí. Rodrigo. Mesmo. Oi? Tem também um detalhe muito importante, assim, você tem lotérica e banco, né? Lotérica e banco também, caixa eletrônico, né? Caixa eletrônico. Tudo posicionado estrategicamente. Saco, dinheiro. No shopping, aqui o Iguatemi, né? O Iguatemi lá em Rio Preto. Se você separar, ele tem as escadas rolantes para subir numa determinada posição. E naquela posição só sobe. E as escadas rolantes para descer em outro local completamente diferente. Então você é obrigado a subir por um lado, circular dentro do shopping para achar a escada rolante onde desce, né, para você conseguir sair de lá, né? Tudo te obrigando a circular dentro do shopping. Porque quanto mais gente circulando, mais vitrines são vistas, mais esperta, né, a atração consumerista e a pessoa compra e gasta, né? É proposital, né? Escada rolante desencontrada em shopping center é por isso, é para obrigar a pessoa a circular lá dentro, né? A gente fica puto, né? Nossa, vou ter que caminhar pra caramba aí, né? Mas você já tá lá dentro, tá no ar-condicionado mesmo, você acaba relevando a caminhada e circula e acaba consumindo mais, né? Mas é isso aí. Rodrigo. Oi? Vamos tomar uma aguinha agora. Não, vamos terminar só o Tenant Mix, a gente já vai. Olha só, pessoal. Tenant Mix, ele serve de exceção de retomada para o shopping center. Por quê? Olha só. O shopping center tem 3 padarias e nenhuma farmácia. E aí vence o contrato de locação de uma padaria. E o shopping center se nega a renovar o contrato de locação para a padaria. E aí a padaria, que não teve o contrato de locação renovado, entra com ação renovatória contra o shopping center. O shopping center vai fazer a sua defesa, que é a exceção de retomada, e vai alegar em sua defesa a manutenção ou a melhora do Tenant Mix. Por quê? Porque se renova para a padaria, fica 3 padarias e nenhuma farmácia. Não interessa para o shopping center, porque não vai atrair o público da farmácia. Para o shopping center, e para a garantia do Tenant Mix, é melhor não renovar para a padaria para que sobre o box e o shopping center possa alocar aquele box para a farmácia. Então, quando entra com a ação renovatória contra o shopping center, os shopping centers costumam alegar o Tenant Mix. Eles provam que aquela atividade já tem um monte dentro do shopping e não interessa mais. E eles provam também que falta determinada atividade e, às vezes, eles até juntam proposta de locação daquele box pela atividade que faltam para eles. E aí o juiz vai acabar julgando improcedente a ação para fins de manutenção do Tenant Mix, né? Então, isso é bem legal porque permite ao shopping center mais flexibilidade na organização das lojas ali dentro. E foi por isso que eu pedi para vocês pesquisarem ação renovatória, em especial de shopping center, porque é onde tem as discussões mais legais por conta da manutenção ou da melhora desse Tenant Mix. Pessoal, beleza, isso aqui? Então, esse trabalho do Tenant Mix fica facultativo,
né? O que vocês teriam que pesquisar, aprender, a gente já falou agora, né? Matando isso aí. Quem quiser entregar, quem quiser comentar depois sobre o acordo que achou, a gente abre. Mas a discussão por trás desse trabalho é essa que a gente fez agora, a manutenção do tenant mix. Pessoal, beleza, então? Então vamos tomar uma aguinha, né? E daqui a pouco a gente volta. Que horas são? 20h50. Lá pelas 9, 9h05 a gente volta, então? Pode ser? Ok. Então tá bom. Rodrigo, gente. Oi? Tira essa projeção que tem na tela para a gente se ver melhor. Não é que a minha intenção era seguir mais a projeção, né? Só que aí a gente acabou a gente acabou invertendo a nossa conversa, né? Acabamos conversando de outros assuntos e a projeção acabou ficando. Mas a minha intenção era seguir essa projeção que está nos slides aqui. A gente faz isso na próxima aula, né? Então, foi isso que acabou ficando, porque a gente mudou um pouquinho o foco do nosso assunto. Mas, obrigado pela dica, a gente fala sobre isso depois, então. Então, tá bom, gente, brigadão. Até daqui a pouquinho. Só vou parar de gravar para não ficar muito grande o vídeo. Daqui a pouco a gente volta. Um abraço, gente.